Sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta. O envelhecimento da população e a crescente busca por qualidade de vida e reabilitação vem aumentando a procura pela fisioterapia, que estuda, previne e trata distúrbios do movimento causados por doenças, traumas ou condições genéticas. Os quase 240 mil fisioterapeutas que existem no Brasil se dividem entre as 16 especialidades listadas pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional para atuar. Uma dessas especialidades é a fisioterapia pélvica, que trata e previne disfunções do assoalho pélvico. Quem vem falar conosco sobre esse tema tão interessante é a fisioterapeuta Juliana Cavalcante. Juliana, seja muito bem-vinda ao Alagoas em Pauta e obrigada por conversar com a gente. Eu que agradeço, Dani, o convite. É um prazer enorme estar aqui com você hoje. Que bacana. Ju, explica pra gente no que consiste a fisioterapia pélvica. Bom, Dani, a fisioterapia, ela é uma especialidade, a fisioterapia pélvica é uma especialidade da fisioterapia que ela vem para ajudar no tratamento das disfunções pélvicas, as disfunções geniturinárias, disfunções relacionadas ao processo de pós-parto, não só disfunções, mas ela faz uma preparação também para o parto, né? E ela vem crescendo cada vez mais. E contribui para processos de incontinência urinária, Muito, não é isso? muito, 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 muito. Essa é uma das principais queixas que eu tenho hoje no consultório, né? O escape, a perda urinária. Hoje é o que mais traz, principalmente as mulheres, para o consultório, em busca da terapia. Entendi. Os homens também podem fazer fisioterapia pélvica? Não só podem, como devem. É uma população que é menor, né? Quando a gente fala em disfunção do assoalho pélvico, mas é uma população que é acometida também e que vai precisar da ajuda para poder tentar reverter ou minimizar as consequências de um escape urinário ou de uma... Porque muitas vezes o homem ele procura por causa de um pós-cirúrgico, eles procuram principalmente por isso, é um dos principais fatores, é uma perda urinária por causa de uma cirurgia de próstata, né, por causa de uma disfunção erétil, uma disfunção sexual por causa de uma cirurgia de próstata, normalmente é o que vai incomodar e que vai trazer o homem para o consultório. Os homens também, a gente está no Novembro Azul, né? Os homens também que têm problemas de disfunção erétil, eles são elegíveis à fisioterapia pélvica? São sim, são. Eles vão ter benefícios. Eu costumo dizer sempre, assim, a fisioterapia pélvica, ela vai trazer sempre um benefício. Claro que depende do quadro, cada indivíduo ele é único, Sim. ele tem um tratamento, ele vai ter uma abordagem. Às vezes a gente não vai conseguir o 100% do que era antes, mas todo paciente ele tem condição de melhorar, todo paciente ele tem condição de trazer uma melhora de qualidade de vida com a fisioterapia bem feita. Que maravilha. E, Ju, quais são os sintomas mais comuns que levam à procura pela fisioterapia pélvica, além da incontinência urinária, por exemplo? Olha, a fisioterapia pélvica ela vai atuar na incontinência urinária como foco. Eu não vou dizer que é foco principal, mas é a Sim. maior queixa, chega no consultório. O que é popularmente conhecido como queda da bexiga, E queda, que na verdade são prolapsos, né? períneo. Períneo. O períneo, ele é o períneo, na verdade, ela faz parte da musculatura pélvica, né? A gente tem uma musculatura que ela dá sustentação, ela dá suporte aos órgãos pélvicos, que a gente tem a bexiga, tem útero, tem o reto, no caso das mulheres, No o caso das útero, mulheres, o reto. E aí, o que é que acontece? Quando essa musculatura, a gente tem um períneo, é uma região da musculatura, do assoalho pélvico, e quando essa musculatura, essas estruturas, que é de sustentação, costumo dizer que é como se fosse uma cama elástica, ela está ali dando suporte àqueles órgãos. Mas, de repente, se essa sustentação ela fica deficiente, ela não está funcional, esses órgãos, eles vão sofrer com isso. Uma queda de bexiga, uma queda de útero, do próprio reto, pode acontecer de ter essa queda e gerar o prolapso, né? Como eu digo, é popularmente conhecido como
como queda de bexiga, o mais comum que a gente escuta falar. E que pode levar à perda urinária também. Sim, com Pode certeza. levar à perda fecal, pode levar a um descontrole de flatos, né? Infelizmente, Dani, assim, ainda são assuntos que são Tabu. tabus, sabe? Até que eu acho que tem se minimizado um pouquinho essa questão do Sim, tabu. Ele tem é. diminuído com o tempo. Há uns anos atrás era muito mais tabu, principalmente aqui no Nordeste, sabe? Aqui tem muito, eu acho engraçado até, eu costumo falar com ginecologistas, mastologistas, que aqui pouco tem mulher, pouco tem disfunção sexual, pouco tem queixa. Se não, eu digo, porque em Belo Horizonte, lugar de referência, a gente É, encontra. São Paulo claro, encontra. encontra. Aqui a gente encontra pouco, sabe? Mas É, porque é o tabu, é o pouco tabu. se fala, né, sobre isso. E aí, uma das coisas que fisioterapia atua também, em algumas disfunções sexuais. Algumas disfunções sexuais, né? Sexuais. Isso é importante você trazer aqui, porque é por isso que eu trago especialistas aqui no programa, justamente para que as pessoas assistam, reflitam e pensem que se elas procurarem ajuda, elas vão ser beneficiadas. E assim, é uma área médica, você vai estar falando com um profissional. Então, para ele, você falar de perda de urina, escape de urina, perda fecal, isso faz parte da nossa fisiologia, pode acontecer com qualquer um. Né? Então, é melhor você viver com um problema ou resolver o problema, Exato. E né? assim, é muito importante a conversa. Quando a gente fala em tabu, é bom bater na tecla dessa questão do tabu, porque quando a gente desfaz isso, tudo fica um pouco mais fácil. Às vezes, uma conversa com uma amiga, você descobre que a amiga tem, É, e fica mais fácil você se permitir ter, porque você está claro, passando por esse processo. E é isso. mais fácil você ir de encontro, seja ao médico, seja ao fisioterapeuta, para tentar tratar. Como você disse, para mim é muito comum fazer uma avaliação pélvica, para mim é muito Claro. comum falar sobre isso no consultório. E eu entendo também, a gente tem que ter a sensibilidade que para mim é comum, mas para aquele que está chegando ali pode não ser. É. Então, existe a forma de abordar, existe a forma de tratar o assunto para que o paciente fique mais confortável o possível. É muito interessante que a gente deixe o paciente à vontade. Eu costumo dizer que eu vou criar muita intimidade com esse paciente, com essa paciente, né? Eu atendo muitas mulheres. Sim, E aí, essa intimidade é importante. Se eu não conseguir criar esse vínculo de intimidade, o nosso tratamento não vai dar certo. Não lógico. vai dar certo. Então, assim, a gente falar sobre isso na população é importante, entre amigos, entre grupos é muito importante, porque basta uma falar, pode ter certeza. É. Vão aparecer outras com problema também. As quebras de vários tabus que a gente percebe hoje em dia é muito disso, né? Oriundo do acesso à informação, da perda de vergonha, de constrangimento em falar com um parente, com uma amiga, com uma prima sobre o que você está passando. Isso. Então, ninguém falava de depressão, ninguém falava de problemas sexuais, por exemplo, né? É, E que toda mulher passa, né? toda mulher Toda mulher passa, toda passa. mulher Você falou passa. uma coisa bem, bem certa. É comum. Não é normal, É, mas é comum. é comum. É comum. E muito comum. É. Sabe? E hoje, cada vez mais, Dani, está acontecendo de mulheres mais jovens vir apresentando Pois é, isso que eu ia te sintomas, perguntar. Existe uma queixas. faixa etária ou é um problema que pode acometer qualquer pessoa? Pode acometer qualquer pessoa. Em qualquer faixa Qualquer etária. faixa etária. No entanto, a gente vem percebendo que a idade ela vem diminuindo. Né? Antes era uma coisa que só aparecia mais próximo da menopausa, pós-menopausa. Ou as pessoas só procuravam também com essa idade, né, Mas Ju? sabe o que é que está acontecendo também, Dani? Hoje, graças a Deus, eu digo graças a Deus porque eu super incentivo o esporte, mas está muito comum, está muito em gosto o esporte de impacto, Isso. né? Seja o crossfit, a O corrida, beach beach tênis. tênis, as aulas de jump na academia, e eu acho o máximo, porque foi exercício, é benéfico, faz bem. Só que nosso corpo não está sendo preparado para suportar a As carga e as corridas. pressões. As corridas.
Quem tem problemas do assoalho pélvico não consegue correr. Não consegue correr, Como é que a pessoa vai correr com incontinência urinária? porque perde. Perde. Perde urina, vai ter escape. Começa com um pouquinho. E entender que o pouquinho já é perda urinária, já é incontinência urinária, vamos dar nome. É É incontinência. incontinência urinária. Se tossir e molhar a calcinha, molhar a cueca. É incontinência incontinência. urinária. Seja uma gotinha, Se espirrar. um jatinho, começou a acontecer incontinência. E sabe o que é muito importante, Dani, a gente dizer? Quanto antes tratar, mais rápido, mais fácil esse tratamento e maior a probabilidade de solucionar 100%. Principalmente Verdade. nesses casos que é por aumento de pressão, é por causa de um impacto, é um espirro, é uma tosse. Quando chega uma paciente no início, para mim, eu fico feliz da vida, porque a gente sabe que a gente vai ter uma solução mais rápida e uma solução mais eficiente para essa Sim, paciente. porque se você for postergando isso, quando a pessoa for ver, ela não consegue nem sair de casa sem aquela fralda geriátrica. E eu já tive casos assim, tenho casos assim, Ou absorvente. de pessoas que são totalmente dependentes de um protetor, seja um De um protetor protetor. diário, seja um absorvente, seja... Porque sai de casa e vai ter medo. O que eu acho pior é o medo. Medo. Uma mulher que tem medo de passar vergonha é um horror, É, né? Porque eu me coloco no lugar. Imagina você estar numa festa e você precisa tossir, você espirra, você tem uma crise de alergia e você tem medo de se molhar, porque acontece. acontece. Eu tenho um relato de casos de mulheres que se molham de ter que Toda. voltar para casa para tomar um banho e se trocar, Meu Deus. sabe? E isso é muito constrangedor. Consegue tirar. Incontinência urinária mais grave, consegue tirar a mulher A liberdade do ir e de uma vir, vida né? social. É verdade. E de que forma a fisioterapia pélvica ajuda? Como é o tratamento? Porque as pessoas têm curiosidade. Fisioterapia pélvica, né? Uma coisa que acontece no nosso interno, Uma parte íntima. íntima. Como é que se trata isso? Vê só, a base da fisioterapia é uma avaliação. Quando a gente consegue conversar bem com esse paciente, a gente faz uma avaliação. O nosso foco principal, não único, vai ser nessa musculatura, nessa estrutura de sustentação, que a gente vai tentar, principalmente através de exercícios, fortalecer essa musculatura. Claro que não é só isso, a gente fala em fortalecimento, mas às vezes tem caso de uma mulher do homem que chega com essa musculatura tensa. Sim, É o contrário, ela é tensa. Tensa não quer dizer forte, mas ela é tensa. E a gente precisa promover um relaxamento. Então, a gente passa por várias etapas. Essa mulher, por incrível que pareça, eu vou falar uma coisa aqui que tem relação à respiração. A gente precisa estar com uma boa coordenação entre a respiração, o relaxamento, a inspiração, a expiração, com a contração muscular. O que acontece é que muitas mulheres chegam para mim, principalmente sem saber nem contrair, nem fazer uma contração. E quando eu falo em musculatura pélvica, eu estou falando em contração falo canal vaginal. Não sabe fazer a contração certa. Pensa que está lá, pensa que é apertar e soltar. Aí pensa que está lá fazendo, e quando a gente vai avaliar, a gente vai palpar, não está fazendo nada. 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 Então a gente tem que ensinar essa mulher, a gente vai procurar saber quais são os motivos da disfunção, o que é Sim. que está trazendo, né, esse prejuízo para essa mulher, e vai tentar solucionar, reverter ou melhorar essas disfunções, né? E a gente tem Exercícios, aparelhos, porque eu digo, a mulher não sabe contrair, e aí? Não, a gente vai ensinar. Ensinar como? Nós temos aparelhos que ajudam, que a gente chama de biofeedback, que ele vai estar dando feedback para essa mulher. Às vezes ele vai lá e vai fazer sozinho aquela contração, para dar o feedback, para essa mulher entender Para como é essa mostrar, contração. né? E a gente ensinando aos poucos, para mostrar. E ensinando aos poucos. A gente tem biofeedback visual, onde ela está vendo se ela está conseguindo fazer. Né? E aí a gente vai ensinando aos pouquinhos, até o momento que ela aprende, até o momento que ela consegue coordenar, porque não é só contrair. A gente vai coordenar, tem que fazer essa contração na hora certa. E tem que relaxar na hora certa. Claro. E Ele aí... é contraído é tensionar, não é contrair. Exatamente. Fez certinho? Ah, tá. Tá certinho com a respiração? Tá. Vamos agora fortalecer? A gente conseguiu fortalecer? Tá. Vamos para uma outra etapa? Vamos botar dentro de uma função? Quando é que ela perde? Então, vamos colocar ela nessa função Sim. de perder. Eu já tive paciente que só perdia no jump, pulando na academia. Era Olha nesse momento que só. perdia. Então, vamos colocar essa paciente para
treinar no jump, que é isso que está incomodando ela. E assim vai. A conduta ela vai ser única, né? Depende muito da queixa e de como é cada paciente, como está sendo conduzido e qual está sendo a resposta de cada Entendi. paciente. E os resultados demoram a aparecer, assim, se eu começar a fazer hoje, eu consigo perceber alguma memória, alguma melhora daqui a uns 2 meses, 3 meses, por exemplo? Dani, está muito relacionado a qual é a queixa e quando procurou fazer a fisioterapia, Em que né? estágio Em você que está? estágio está? É por isso que eu falo o quanto é importante o mais cedo possível. Olha, sabe qual é o mundo ideal, Dani? Que todo mundo que vai, por exemplo, se é jovem e vai fazer os exercícios de impacto, faça uma avaliação antes. Né? Você não precisa ter a queixa para fazer a prevenção. Porque você vai para uma academia e você vai fazer exercício uma vida toda para o seu músculo ele tá bem, ele tá forte, né? Ele tá capaz de fazer, tá bonito, né? Você tem que se sentir bonita, você quer um músculo forte, Claro, né? Você precisa estar com o músculo forte, definido, e a gente tem que entender que é uma estrutura muscular também, né? claro. E a gente tem que estar constantemente trabalhando essa musculatura. E aí, o que é que acontece? Quanto antes, o mundo ideal seria se essa paciente fizesse uma avaliação, conhecesse o seu corpo, entendesse como ele está, para eu submeter a ele aos esforços, né? Para eu vir passar pelo processo da menopausa, que é um processo que vem com o envelhecimento, né? E aí, esse seria o mundo ideal. Se essa paciente, ela tem a queixa, ela já tem a queixa, e ela procura logo cedo, perfeito, a gente vai tratar e é muito provável que essa paciente fique pouco tempo, né? Entendi. Quando essa paciente ela já chega mais tarde, aí existe uma chance de demorar um pouquinho mais. Demora um pouquinho mais, né? A obesidade contribui para a Contribui, queda do assoalho pélvico, contribui. Não só a obesidade, como o número de gestações, o peso, né? Por quê? dos bebês, O peso né? dos bebês, o peso que essa mulher ela vai adquirir na gestação, né? Porque o bebê ele pode ser grande, e essa mulher também pode nem o bebê nem ser grande, mas essa mulher ela acabar ganhando, tendo Muito um excesso de peso. peso na gravidez. E a gente tem que entender que está tudo conectado. A gente tem um diafragma, a gente tem o abdômen e a gente tem embaixo, como eu digo, suportando e sustentando tudo, o assoalho pélvico e essas estruturas, esses órgãos pélvicos. O que é que acontece? O abdômen, ele vai gerar pressão, né? Quando a gente faz uma força, a gente aumenta a pressão dentro do abdômen. Essa pressão, ela vai ser transmitida para os órgãos e para a musculatura pélvica. Muito bem, essa musculatura no início da vida, ela está maravilhosa, ela está lá, ela consegue, ela sustenta. Agora imagina ao longo da vida de uma mulher, ela passa 10 anos com sobrepeso, obesa. Depois ela tem 3 gestações de bebês grandes. Passam por parto natural, É. né? Com bebês grandes. Chega no período da menopausa, com toda essa carga, com todo esse histórico, a chance dela ter incontinência urinária é muito maior do que uma mulher que não passou por esse processo, não tem esse histórico. Mesmo na menopausa, né? Mesmo na menopausa. É. É muito importante a gente trazer isso como informação, porque às vezes a mulher tá com essa queda, tá com incontinência urinária, vai ao ginecologista e o próprio ginecologista não indica a fisioterapia pélvica. Não, hoje a gente tem uma subespecialidade também. A ginecologia, ela tende a indicar, alguns indicam, outros não, né? Mas a gente tem uma especialidade também da uroginecologia também, que avalia muito bem essas questões e a gente consegue trabalhar bem com a uroginecologia, né? A gente tirar da cabeça que o urologista é para Coisa de homem, homem, é. não é, né? Mulher também vai. É bom mudar o nome, né? Como é O uroginecologia. ginecologista direciona melhor e abre um pouquinho a cabeça para entender que a mulher ela também faz parte desse grupo que procura esses É profissionais. muito importante a gente falar sobre isso. Ju, no Nordeste existem cerca de 38 mil fisioterapeutas, né? E esse mercado está em expansão.
Quais são os conselhos que você daria para os físios que estão entrando no mercado agora? Então, Dani, nós temos uma quantidade boa de fisioterapeutas, está crescendo cada vez mais. Isso me deixa muito feliz, porque não só está crescendo em termos de número, mas de reconhecimento também, né? A importância da fisioterapia, como a gente atua e a eficiência desse trabalho, né? Nós temos profissionais excelentes e o que eu sugiro, na verdade, para esses profissionais que estão chegando agora, é que se preparem muito bem. Nós temos muito cursos. O Brasil é um país que é muito bem desenvolvido em termos de estudo, em termos de preparo de profissionais. Hoje eu faço curso em São Paulo, em Belo Horizonte, em Recife, que é aqui perto, aqui em Maceió. Algumas vezes, em alguns momentos, tem chegado cursos muito bons com profissionais renomados, né? Se preparar é o mais importante, né? A técnica, mas acima de tudo, não é só a técnica, é aprender a lidar com o paciente, com o ser humano. Eu acho que nós somos carentes, mas estamos na tendência de melhorar, de profissionais humanos que olhem no olho do paciente e que enxerguem além da Isso. doença, porque a gente está tratando o ser humano, a gente está tratando a queixa, a disfunção, não é só a disfunção, é o que aquele paciente está sentindo, o que é que está incomodando aquele Porque paciente. muitas vezes um processo depressivo causa vários problemas físicos. Causa. E, na verdade, é o psicológico do paciente que está alterado Causa. e impacta o físico, né? Cabe até o fisioterapeuta, que é tipo uma etapa final do diagnóstico daquele paciente, né? Ele procura um médico especialista na área do problema dele e esse médico indica a fisioterapia. O fisioterapeuta também precisa entender se o paciente vai ficar resistente àqueles exercícios, se vai fazer, se não vai fazer, e entender por que que não está fazendo. Tem Exatamente. todo um processo, Todo né? mundo tem um contexto, tem uma vida, tem uma rotina, e a gente precisa individualizar cada um, né? Seja o estresse, seja algum problema que está acontecendo naquele momento, seja hábitos de vida. Eu já tive um paciente que eram apenas hábitos, passou muito rápido por mim, porque era um hábito de vida que estava assim, distorcendo tudo o que estava funcional naquele corpo, né? E a gente conseguir colocar tudo no lugarzinho para poder orientar e solucionar aquela queixa daquela paciente. Então, a escuta é muito importante. A A escuta. técnica e a escuta E a é muito escuta, importante. com certeza. E para quem está ouvindo a gente, hoje a fisioterapia pélvica é oferecida pelo SUS? Ela é acessível a quem não tem condições de pagar um profissional particular? Ela é oferecida pelo SUS. Aqui em Maceió tem esse serviço no PAN Salgadinho. E assim, o encaminhamento médico, em algumas situações, ele é importante, né? Como no SUS, precisa passar pelo médico, por todo o sistema, mas consegue esse serviço sim com especialização, com um profissional especializado na área. É muito importante você que está assistindo a gente e que precisa fazer fisioterapia pélvica, entendeu que você tem esse problema, vai procurar ajuda, procura um urologista, procura uma ginecologista, expõe a sua queixa, que certamente vai te encaminhar para um fisioterapeuta pélvico para você tratar esse problema. Saudável não é você viver com incontinência urinária, viver com esse problema. Isso não é bom. Então, tem que procurar ajuda sim e saber que existe essa fisioterapia no mercado, existe solução para o seu problema. Né, Ju? Tratamento tem, né? É importante dizer também que quando a gente fala em incontinência urinária, existem os graus de incontinência, né? A fisioterapia ela vai atuar, e aí a importância de procurar cedo. Isso. Vai atuar no primeiro, segundo grau, nos graus mais avançados, ela vai atuar junto, às vezes, com um procedimento cirúrgico. Então, assim, o SUS está aí. O SUS dá para aquela pessoa que precisa do SUS, né? Que precisa da assistência do SUS. Quanto antes, melhor.
porque vai ser um tratamento menos invasivo, vai ser um tratamento mais benéfico. Viver com problema, viver com dificuldade, viver com medo, É que que não não dá. dá. É que não dá. Pois é. Ju, queria agradecer demais a sua presença aqui no Alagoas em Pauta. A gente conversou bastante sobre fisioterapia pélvica. Espero ter esclarecido várias dúvidas aqui dos nossos telespectadores, das pessoas que nos assistem semanalmente. E sempre que tiver novidades, venha contar pra gente aqui. Pode deixar, eu que agradeço, foi uma honra. Obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui mais essa semana. E até a próxima com mais um Alagoas em Pauta.